Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Meu nome é Diogo Craveiro, sou especialista de arquitetura e software na suporte e automação. E hoje vamos tratar de um assunto bem atual aí sobre monitoramento e acesso remoto na indústria. Tá? Hoje temos um convidado especial aí que é o Eduardo Jean-Christophe, gerente de vendas da América Latina. E aí, Eduardo, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Diogo? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Bom, dando início aí, vamos falar um pouco sobre a suporte e automação. Nós somos um distribuidor autorizado da Rockwell aqui no Centro-Oeste. Tá? Temos nossa filial, a nossa matriz fica em Aparecida de Goiânia. Né? Temos a área de atuação aí no estado de Goiás, no Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. Temos aproximadamente aí 70 funcionários, com uma filial também com engenheiros de vendas em Mato Grosso. Estamos no mercado aí há mais de 25 anos e trabalhamos com marcas líderes aí no mercado de automação e elétrica também. Então, bom, Eduardo, vou falar um pouco aí sobre a HMS. Perfeito. Então, a HMS é uma companhia sueca, existe há mais de 30 anos, é um dos pioneiros na parte de conversão de redes de comunicação. Inclusive, não só desenvolve as ideias, como fabrica. Nós temos fábricas em diferentes partes do mundo, inclusive desenvolvendo os componentes mais básicos de um sistema, né, de uma placa eletrônica, então, com tecnologia proprietária, que muitas vezes é vendida para outras empresas, tá? Hoje nós estamos com algo em torno de 650 funcionários. É uma empresa que deixou de ser de um único dono, hoje já tem uma empresa de capital aberto, né, com ações na Bolsa de Valores dos países nórdicos, e nós somos há muito tempo um Encompass Partner da Rockwell. Né? Então nós somos gente de automação, né? Você tem que ser para entender os protocolos, mas mesmo ainda mais importante nessa vocação de IoT, nós falamos a língua de vocês, né, que conhecem aí os controladores, Rockwell, obviamente não estamos limitados a essa marca, mas é a natureza da maioria dos nossos funcionários. Bom, a HMS ela tem 3 diferentes marcas voltadas à parte industrial. A primeira e mais tradicional é uma linha chamada N-Bus. Muita gente conhece a nossa empresa como N-Bus e não como HMS, porque foram os primeiros produtos, né, que trazem aí basicamente 2 finalidades. A primeira é a conversão de protocolos de rede, então você tem lá uma caixinha onde você entra com uma rede de comunicação para trocar informações com outra. Então, você vai comunicar 2 controladores, ou um controlador e um dispositivo de campo, ou fazer um bridge entre 2 redes diferentes. Né? Além disso, existe uma parte de comunicação sem fio também. Não é o tópico do dia, né? Mas nós temos alguns produtos muito interessantes para a comunicação wireless. A segunda marca, que é o tema de hoje, se chama Yuon. A Yuon era uma empresa independente belga até o ano de 2015. E em 2016 foi adquirida e passou a fazer parte 100% do grupo da HMS. Então, nessa linha estão todos os produtos que se referem à internet das coisas industrial. E a terceira e última linha se chama Ixat, no mesmo moldes do que aconteceu com a Yuon. A Ixat era uma empresa alemã e ela nos ajudou a complementar a linha de soluções de conversão de padrão de rede, porque nós não tínhamos quase nada dedicado às redes CAN, né? Por sermos uma empresa europeia, esse protocolo é muito usado por lá, principalmente na indústria automotriz. Então, foi algo muito estratégico para a gente englobar essa linha.
né? E a HMS ela segue fazendo aquisições. No ano passado nós fizemos 3, mas ainda não colocamos esses produtos no mercado. Então, estamos definindo o que a gente vai fazer com eles, né? Eu vou passar então a palavra de volta agora para o Diogo para fazer a introdução do nosso tópico de hoje. Bom, pessoal, muito obrigado aí, Eduardo. Vamos falar um pouco agora sobre o IoT e o IoT industrial. Então, nos últimos anos, aí, o IoT se tornou uma das tecnologias mais importantes aí do século XXI, né? Agora podemos conectar objetos do nosso dia a dia, como eletrodomésticos, carros, câmeras, babá eletrônicas, a internet, por meio de dispositivos incorporados, né? Então, por meio de computação de baixo custo, nuvem, big data, análises e tecnologias móveis, os dispositivos podem agora compartilhar, né, e coletar dados com a mínima intervenção humana possível. Né? Então, para tanto, né, vamos fazer aí um rápido exercício. Né? Tente vocês lembrarem lembrar os objetos que vocês usam atualmente para conectar a internet. Né? Logo, a mente vem smartphone, tablets, notebooks, desktops, né? Mas há outros equipamentos, né, que se conectam à internet para realizar atividades específicas, como, por exemplo, câmeras de segurança, que agora conseguimos remotamente monitorar nossa casa, ou também algum estabelecimento, né, que já tiver fechado. Né? Um outro exemplo também seria as Smart TVs. Né? Com ela agora a gente pode acessar serviços como Netflix, YouTube, Spotify, de modo direto na TV. A gente não precisa ligar mais nenhum PC, nenhum smartphone. Né? Então, a utilização dessas nuvens agora, praticamente todos já conseguimos acessar, né? Conseguimos já colocar nossos arquivos em Google Drive, né, ou em alguma cloud específica, né? E essa tecnologia de IoT também está migrando, né, para o meio industrial, né, para o IoT industrial. E essa sigla ela se refere à aplicação dessa tecnologia no ambiente industrial propriamente dito, né? Especialmente dizendo a respeito aí à instrumentação, controle de sensores e dispositivos que envolvem tecnologia de nuvem. Então, recentemente, as indústrias usavam a comunicação M2M, de máquina a máquina, para obter automação e controle sem fio. Mas com o surgimento da nuvem e de tecnologias associadas como análise avançada, machine learning, por exemplo, as indústrias agora podem alcançar uma nova camada de automação e criar novas receitas e modelos de negócio. E esse IoT pode ser chamada de a quarta onda de revolução industrial ou a tão chamada indústria 4.0. Agora, em relação às vantagens do uso da indústria 4.0, tanto para os fornecedores quanto para os end users, conseguimos apontar aí algumas reduções de custos, né, como, por exemplo, o custo de viagem, né, que agora você não precisa mais estar fisicamente num cliente para intervir uma manutenção de software, por exemplo. Lógico que para alguma manutenção mecânica, você precisa mandar seu funcionário lá para o cliente para ele fazer essa intervenção. Mas se for alguma intervenção de software, você pode fazer isso de forma remota e segura. Né? Então, consequentemente, o número de visitas presenciais aos clientes também serão reduzidas, né? Porque será mais necessário fazer não vai ser mais necessário fazer essas visitas semanais ou mensal para verificar como que o sistema está funcionando, já que a gente consegue fazer isso de forma online, né? E outra redução de custos aí seria a relação à otimização da força de trabalho, né?
Agora você não precisa mais estar com todos os seus funcionários em campos para fazer esses serviços de intervenção de máquina, do sistema ou de processo, né? Você pode trazer sua força de trabalho para um escritório, focar em outros projetos específicos, né? E as intervenções de máquinas nos clientes que forem possíveis de ser feitas, podem ser feitas de maneira remota. Tá? E, consequentemente, também melhoramos a performance e aumentamos a disponibilidade das máquinas dos sistemas, né? Então, essa disponibilidade, essa performance está atrelado a essa otimização de acesso. Então, você consegue garantir ao cliente uma maior disponibilidade da máquina e consegue intervir de forma mais rápida caso aconteça alguma falha. E, utilizando também a tecnologia, conseguimos ter um incremento aí de oportunidades, né? Desenvolvimento de negócios, as a service, por exemplo, né? Então, assim, vamos supor que você venda uma máquina ou um sistema para um cliente final e por mês você fala para esse cliente que você vai disponibilizar esse recurso de gerenciamento e acesso remoto para intervir em caso a máquina venha a falhar, apresentar algum defeito, né? Isso você, de acordo com o cliente, pode realizar uma cobrança mensal em relação a esse serviço e vender aí contratos de manutenção, né? Outro incremento seria aí a facilidade de expansão para outros países, né? Vamos supor que você venda essa máquina para o Chile, né? Então, o custo de viagem desse funcionário ir até lá no Chile, a logística, né? O tempo que o seu funcionário gaste para sair daqui do Brasil e ir até lá, gera um custo muito alto, né? Então, com a tecnologia, com o equipamento, agora você vai conseguir expandir esse grau de atuação, né? E também será mais acessível ao seu cliente final, né? Então, esse tipo de acesso aí facilita muito o nosso projeto. Outro incremento de oportunidade aí seria a compra e venda de sobressalente. Então, com essa capacidade de acesso remoto, você consegue ter um diagnóstico mais preciso de quais equipamentos estão na máquina e quais equipamentos podem ou devem ser trocados, né? E isso vai gerar com o seu cliente aí uma facilidade na compra e venda de sobressalentes. Falando agora um pouco aí dos obstáculos, né, para essa nova era da indústria 4.0, e principalmente os obstáculos que vemos no dia a dia, né, um principal ponto aí seria a diversidade aí das plataformas de automação instaladas e protocolos proprietários, né? Hoje em dia, nós vamos até os clientes, né, e vemos geralmente uma grande quantidade de fabricantes atuando ali dentro, né, que seja uma máquina específica ou em alguma parte do processo, né, algumas ilhas ali do seu processo, e isso, um fabricante só atuando é um cenário muito difícil de ser encontrado, né? Então, essa diversidade de dispositivos é um grande obstáculo aí para a indústria 4.0. E outro obstáculo aí seria os controladores antigos, né? Vemos também que atualmente muitos clientes possuem esses controladores já obsoletos, né? Muitos não possuem nenhum protocolo de comunicação também, é um protocolo muito antigo que não se conversa com os protocolos de comunicação atual, né? Então, a migração desses controladores podem ser muito caras ou de ser realizados, o cliente não tem interesse em fazer por conta disso, ou até mesmo questão de disponibilidade, né? Tem uma máquina lá que não pode parar de forma alguma e a manutenção e migração do controlador, de protocolos de comunicação, ficou um pouco mais complicada de ser feita, né? Um outro ponto aí, um obstáculo que os mais importantes aí da nossa conversa hoje seria aí a segurança de rede, né? Os clientes sempre nos perguntam como que será gerido aí essa segurança de rede,
sendo que nós vamos acessar remotamente, né, a rede do cliente, e como que podemos garantir aí essa cibersegurança da rede, né? Então, esse é um dos grandes obstáculos que temos também. Outro seria relativo aí ao retorno de investimento indevido, né? Geralmente, não temos um retorno de investimento muito consolidado, né? Então, com essa tecnologia aí de acesso remoto na indústria, você consegue ter um retorno de investimento mais definitivo, mais definido. Outro obstáculo seria aí a falta de recursos para o suporte global, né? Falta de recurso hoje em dia para suportar todas as plantas ou equipamentos instalados. Então, a tecnologia pode te ajudar também nesse aspecto. O outro obstáculo aí seria o risco de dependência de fornecedor, né? Os fornecedores já ingestam seus hardwares, seus protocolos e softwares também. Então, isso seria um obstáculo, que a tecnologia que temos atualmente não fica engessada em nenhum protocolo de comunicação definido. Tá? Bom, agora o Eduardo vai abordar as questões mais técnicas do produto que temos a apresentar para vocês aí na conversa de hoje. Tá? Perfeito, obrigado, Diogo. Vamos lá então falar em mais detalhes aí como é que o Flex resolve todas essas questões e o que ele faz, né? Acho que o mais importante seria clarear a ideia do que é dentro dessa história de IoT, né? Porque IoT são muitas coisas, né? Como o próprio Diogo descreveu, existem exemplos domésticos, hoje em dia tem aparelho eletrodoméstico que vem fora a televisão, aparelhos menos sofisticados, geladeira e tal, já vem com porta de comunicação, com Wi-Fi, essas coisas estão acontecendo, mas às vezes é difícil para a gente enxergar uma utilidade para elas, e é verdade, tem algumas que são esquisitas, né? Pelo menos até agora não dá para enxergar muito o que fazer. Não é o caso da indústria, né? E também dizer para vocês aqui, olha, de todo esse universo de facilidades, no que a gente pode ajudar a empresa de vocês, sejam vocês fornecedores, sejam vocês usuários finais. Então vamos lá, antes de mais nada, o nosso produto é referência no mercado, né, na parte de acesso remoto e monitoramento de dispositivos à distância, né. Existe uma publicação de fabricantes de máquina aqui nos Estados Unidos, eu esqueci de mencionar, eu sou responsável pela América Latina, fico aqui nos Estados Unidos, sou brasileiro, conheço o pessoal da Suporte de muito tempo, desde a época que eu morava aí no Brasil. E aqui existe essa publicação chamada Control Design e todo ano algo entre 15 e 20 mil pessoas participam de uma votação desde qual é o PLC preferido delas, né, o controlador preferido, remota de I/O, inversor de frequência, a rede de comunicação, dispositivo de safety, HM e tudo mais. E há 6 anos seguidos nós ganhamos como o melhor equipamento para acesso e monitoramento remoto. Tá? Então, nós temos realmente um pioneirismo nessa história, né? Nós começamos há muito tempo, bem antes de ter esse nome IoT. Então, em resumo, e pessoal, acho que se tiver um slide que eu gostaria que todo mundo entendesse bem, né, e saísse dessa apresentação com ele, digamos, o máximo possível memorizado, é esse aqui, tá? Que é quais são as funcionalidades do Flex, para não confundir uma coisa com outra. Ele faz 3 coisas bem diferentes entre si, ok? Então, em primeiro lugar, o que ele permite? Ele permite que alguém possa acessar remotamente não só um controlador, mas como um variador de frequência, uma IHM, um computador, ou qualquer dispositivo que tenha uma porta serial ou Ethernet para dar assistência técnica remota.
certo? Então, quando a gente fala aqui em assistência técnica remota, eu estou me referindo a abrir a ferramenta de programação do controlador, o cliente te ligou porque tem algum problema na máquina ou no sistema, não precisa ser só máquina, né? Qualquer coisa que tem um controlador, ou tem lá um medidor de energia e tem alguma coisa desconfigurada, tudo que for serviço, tudo que for assistência técnica. Tá? Então eu posso acessar, eu posso ver a tela da IHM, são coisas voltadas a serviço. Aqui, a segunda e talvez maior distinção que traz o nosso produto é a parte de monitoramento. Então, o que é o monitoramento? É ler e interpretar os dados e disponibilizar esses dados à distância. Tá? Então, é pegar tudo que é local de informação e de formas diferentes disponibilizar para as pessoas que têm interesse. Pode ser gente da própria planta, pode ser gente do fornecedor, pode ser gente do corporativo, pode ser uma combinação desses qualquer combinação desses três grupos. Tá? E por que eu estou separando o item 2 do item 1? Porque são funcionamentos completamente diferentes. O item 2 é uma coisa que, do jeito que nós fazemos, só tem a HMS fazendo hoje no mercado, tá? E tem uma série de vantagens aí nisso, ok? Então, aqui eu já preciso dos protocolos de comunicação para interpretar a informação que vem do controlador, armazenar dentro do dispositivo e criar alguma forma para visualizar esses dados, que a gente vai olhar um pouquinho mais na frente. E o terceiro ponto também é bem diferente do resto, que é o quê? Poder permitir o compartilhamento desses dados com outras plataformas, principalmente de software, de uma forma que não seja complicado, né? Então, ser agnóstico no sentido de poder falar desde com uma planilha do Excel, até um sistema ERP, um sistema supervisório, uma plataforma de IoT, qualquer dispositivo que fale SQL, enfim, coisas diferentes de diferentes fabricantes que têm funcionalidades diferentes. Um historiador, por exemplo, um sistema de analytics, tudo isso não necessariamente preso a um determinado fabricante, marca ou tecnologia. Tá ok? Então, esses são os 3 pontos que o Flex faz, né? Permitir acesso remoto, coletar dado e compartilhar com as próprias ferramentas e dividir essa informação com plataformas de terceiros. Tudo isso simultaneamente. Então, vamos lá. Quais são essas funcionalidades de coleta de dados, né, e de acesso remoto? Então, você tem aí um grupo de coisas principais. Essas coisas são simples de se configurar. Para dar uma ideia para vocês, o treinamento para as funcionalidades básicas do dispositivo leva 4 horas, né? Eu aprendi assim e treino os clientes até hoje. Eu sou de vendas e eu mesmo treino a maior parte dos nossos clientes, né, da América Latina, porque é um negócio realmente muito simples, né? Então, o acesso remoto a gente já deu uma ideia melhor. A parte de aquisição de informações, então eu tenho lá a inteligência para coletar o dado. Eu posso definir se eu quero armazenar esse dado no data logger interno do dispositivo, o que pode ser muito importante para o cliente. Eu posso habilitar alarmes com notificação por e-mail e SMS com base desses dados, né? Para cada dado individualmente eu posso atribuir aos alarmes e, consequentemente, às notificações. Eu posso criar o que a gente chama de dashboard, que nada mais é do que uma tela web. Tem gente que chama isso de HM, mas eu não gosto muito do nome HM pelo seguinte. Primeiro que não tem a menor intenção de substituir a IHM. A IHM é um dispositivo para operação de campo,
tá certo? Operação e monitoramento de campo. A função do dashboard pode até complementar o que a IHM está fazendo remotamente. Eu posso ligar e desligar alguma coisa, eu posso resetar alguma outra coisa. Geralmente as pessoas usam para monitorar, mas eu não estou preso a valores de operação. Podem ser informações da saúde da máquina que só interessam ao fabricante, que não interessam ao operador. Ele não vai entender nada daquilo, ele pode até interpretar mal. Mas para quem fabrica um sistema, é interessante saber o que está acontecendo com esse sistema, seja ele uma máquina, um processo, para tomar ações preventivas em relação a eventuais problemas, né? Vamos lá, em termos de compatibilidade, vocês estão vendo aí uma série de marcas, a gente não está limitado a essas marcas, mas o nosso dispositivo chamado Flexi, ele permite trocar informações com controladores de todos esses fabricantes, usando os protocolos que a gente vê aí do lado esquerdo, né? Então, eu até hoje não deparei com um controlador ou uma marca que não fosse possível trocar informação com o Flexi, né? Tanto dispositivos novos quanto antigos, ok? O que tem de importante aqui para quem, bom, tanto para quem é usuário final quanto para quem é provedor, que eu consigo usar essa solução que nós estamos falando aqui para sua planta inteira. A gente sabe que a realidade do Brasil, e que não foge de nenhum outro lugar da América Latina, é não ter necessariamente só uma marca dentro da planta inteira e tudo do último modelo. Pelo contrário, né? Você tem máquinas que vêm de diferentes partes, máquinas europeias tendem a ter controladores como Siemens e Schneider, máquinas norte-americanas têm a tendência de ter controlador da Rockwell, e muitas vezes quando você vai tratar desse assunto que nós estamos falando hoje, com um desses fabricantes grandes aqui, eles vão te dar uma solução que só serve para o equipamento deles. A nossa não. A nossa, ela é aberta a praticamente todo e qualquer fabricante. Dúvidas nesse caso, por favor, consulte a gente, faz parte do nosso trabalho do dia a dia, verificar a viabilidade para não colocar ninguém numa situação que compraria um produto e chega na hora não faz aquilo que você precisa. Então, muito bem, né? Como funciona esse negócio? É muito mais simples do que parece, tá? Através de uma mera configuração de alguns poucos parâmetros, eu consigo fazer com que o Flexi troque informações com o controlador, né? Através do protocolo específico de rede dele. E aí eu posso definir se eu quero armazenar ou não na memória do próprio Flexi os valores que forem mudando e com que frequência, isso aí a gente chama de data logger, num espaço que cabe até 1 milhão de gravações. Parece bastante, na verdade é realmente bastante, mas alguns clientes têm muitas informações e querem gravações com tempos de separação muito curtos entre eles, né? Depende, isso varia muito com a característica da variável. Então, às vezes é necessário expandir, e é possível expandir isso através de um cartão SD, ok? Toda a configuração é feita via uma interface web, eu nunca preciso fazer alteração no controlador, então isso é bom, né, para aquele integrador, por exemplo, que conhece muito bem de Rockwell, e ele começa a vender essa ideia para o usuário final que tem Rockwell, Siemens e outras marcas, ele não precisa entender daquelas marcas, ele não precisa, na maioria das vezes, sequer ter a ferramenta de configuração dessas marcas para botar o Flexi para falar com esses dispositivos. Eu, particularmente, não tenho nada contra marca alguma, mas eu venho de uma cultura Rockwell e sofro quando eu tenho, se tiver que um dia abrir lá a ferramenta de um outro fornecedor, né? E aí, para mim, é muito conveniente, já tive que entrar nesse tipo de apoio a clientes e foi muito fácil resolver a comunicação com praticamente todo o controlador que eu vi até hoje. Bom, para cada dado que você está trocando, você pode escolher criar uma notificação. Então, o que é a notificação? Em primeiro lugar, você cria um alarme
ou esse alarme já está pronto no controlador, ou você decide criar um alarme baseado numa informação. Por exemplo, eu estou lendo uma temperatura e eu defino até 4 limites para essa temperatura. Só para citar aqui um caso, se a temperatura estiver abaixo de 20 graus, tá baixa, se tiver abaixo de 15 está muito baixa, se tiver acima de 50 ela está alta e se tiver acima de 70 ela está muito alta. Eu consigo até 4, não preciso configurar os 4. Muitas vezes o cliente trabalha com 1 ou 2 limites, mas o bom é que eu consigo fazer isso para cada variável que eu estou lendo já na mesma tela que eu faço a configuração da leitura. Né? E é algo muito simples de preencher caixinha e apertar botão, né? E aí eu defino se eu quero notificar usuários, tanto da planta quanto de fora, sobre a ocorrência desses alarmes. Então, alguns alarmes mais críticos eu quero mandar um e-mail ou um SMS informando sobre eles, né? Sobre a ocorrência deles. E é algo também muito simples de se configurar, ok? A diferença entre fazer por e-mail e por SMS hoje é muito grande, né? Em primeiro que e-mail é você tem um volume de informação muito mais interessante para apresentar na hora do e-mail do que uma mensagem de SMS que é limitada a 2, 3 linhas, né? Só uma limitação que não é nossa, é limitação das companhias telefônicas. Número 2, que e-mail é grátis. Mesmo sendo mandado pelo nosso servidor SMTP da nossa nuvem, né, que é a máquina que dispara os e-mails, a HMS não cobra. O SMS você vai ter que pagar para alguém. Ou você vai pagar para a gente mandar esse SMS e nós vamos cobrar até um pouco caro, porque ele vai sair do exterior. Ou então você usa um módulo celular no dispositivo e coloca lá um chip e paga para a operadora. Paga muito menos, mas tem que pagar. Eu, sinceramente, sou muito mais fã do e-mail. Uma outra vantagem do e-mail também é o fato que você pode anexar relatórios. Então, eu falei lá atrás que existe um data logger. A cada vez que eu mandar uma notificação, eu posso anexar quais foram as últimas ocorrências desse alarme ou o que está acontecendo com outras variáveis de uma forma muito simples e transparente. Bom, então o próximo detalhe interessante é que toda essa informação pode ser apresentada de diversas formas, né? Existem diferentes jeitos de fazer isso. O mais comum é criar um dashboard, né? Então, o que é isso? Você tem lá um softwarezinho nosso que você desenha uma tela, atribui as tags a essa tela, descarrega dentro do Flexi e a partir do momento que você acessar esse portal chamado M2Web, que é um portal da nossa nuvem, você vai enxergar o seu dispositivo e clicando no dispositivo você vai enxergar os dashboards dele, tá? Então é algo simples, prático, grátis e muito utilizado pelos nossos clientes para sem custos adicionais, sem ter que comprar toda uma plataforma de software, começar a monitorar esses dados remotamente. E muitos deles vendem essa informação para os seus próprios clientes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a minha tela. Eu mudei agora para o navegador web. Eu estou aqui no navegador Chrome, né? E eu entrei aqui no portal e ele está me mostrando os meus 2 dispositivos e eu vou escolher um deles para entrar. E ele vai me mostrar um determinado demo que eu criei aqui. Tá? Então isso aqui é um apanhado geral de mais ou menos as principais formas de prestar informação que os nossos dashboards têm à disposição.
Então, eu tenho a parte gráfica, né, com animações, etc., indicadores, colunas, né, indicador vertical, horizontal, né, por muda de cor, muda com animação e por aí vai. Eu tenho campos numéricos, eu tenho botões, eu tenho aqui um gráfico, né, onde eu posso ver o comportamento das variáveis ao longo do tempo, e eu tenho aqui a parte de alarmes. O primeiro bloco é um bloco de os alarmes atuais, e o segundo bloco é o histórico de alarmes. Então, eu tenho um pequeno processo dentro de um CompactLogix, né, que eu estou acessando via nuvem. Eu vou operar os equipamentos. Como eu disse anteriormente, nem todo cliente usa para operação, mas aqui é só para demonstrar para vocês que ele tem capacidade bidirecional. E eu vou partir a bomba, abrir a válvula, ele começou a encher o tanque aqui, está me indicando uma pressão, né? E vai disponibilizar essa informação num gráfico, ok? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é a questão do alarme, né? Eu vou, enquanto eu abro a minha tela aqui, de e-mail, da minha conta de e-mail que eu separei para fazer essa atividade, eu vou provocar um alarme, um erro operacional, que é manter a bomba do processo ligada com a válvula fechada. Então, naturalmente, eu vou ter um aumento de pressão e eu tenho um intertravamento no PLC que para a bomba por excesso de pressão quando ela chegar em 100 PSI, né? O que eu preciso. Então, qual a utilidade aqui? Olha, o pessoal não está nem olhando, quem errou, não percebeu, a bomba vai parar e eu quero avisar que a bomba parou e por que essa bomba parou. Tá? Para não acharem que olha, a bomba parou, parou porque alguém foi lá e desligou a bomba. Não, não é bem a história do que está acontecendo aqui. Né? Então, nós vamos fazer isso agora. Assim que chegar em 100, a gente vai ver um segundo alarme. Já aconteceu o primeiro alarme aqui. Agora, o primeiro alarme normalizou, porque a bomba parando, a pressão foi a zero, e gerou um segundo alarme que me diz, olha, teve um shutdown da bomba por pressão, né? Aqui com data, hora, tudo que tem direito. E agora eu vou puxar a tela do meu Gmail, onde vocês vão ver que eu acabei de receber uma mensagem, tá? Então, eu vou abrir essa mensagem. Tá aqui o horário, esse é meu horário, eu estou uma hora antes de vocês, né? Por causa da minha região. Ele começa a dizer, a partir do título da mensagem, o que aconteceu. Esse título eu é que defino, então ele poderia ser mais claro em relação a que área da planta ou a que planta, no caso de eu ser um fornecedor, quem foi o meu cliente que mandou esse alarme, qual foi a tag que gerou, qual foi o valor, data, hora, minuto, segundo, um campo de ação que eu customizo, né? Eu posso tanto dizer para a pessoa tomar uma ação quanto falar com uma outra pessoa, identifico qual dos meus equipamentos Flexi mandou essa mensagem e o que eu gosto mais ainda aqui, ele me manda um relatório, que também é algo configurável. E nesse relatório, quando vocês forem ver aqui, eu tenho uma porção de outras ocorrências, né? É um relatório do meu histórico desse mesmo problema, porque toda vez que tem um problema numa máquina, num processo, a primeira pergunta que a gente faz assim mesmo é a primeira vez que está acontecendo isso ou já aconteceu outras vezes? E se aconteceu outras vezes, quantas vezes por dia está acontecendo? E será que está acontecendo em horário específico? É um problema de um turno, às vezes causado por um operador, ou é um problema por causa de uma determinada temperatura ao longo do dia? Essas coisas todas demoram para a gente reunir informação e elas estão sempre cercadas de incertezas. Uma vez que eu tenho esse histórico aqui, eu não tenho do que duvidar, afinal, é a máquina que está me mandando a informação. E isso aqui eu poderia ter aberto no meu celular, né?
seria apresentado da mesma forma, até porque está em formato HTML. Então, ele é compatível com o navegador de internet. Tá? Então, essa é uma demonstração bem rápida. A gente tem conectores prontos para conectar com plataformas de terceiro, como eu disse lá atrás. Isso inclui marcas bastante famosas, né? Existe o ThemeWorks, hoje, que é a plataforma de IoT da Rockwell. Existe o OSIsoft, que é muito usado na indústria de óleo e gás já há mais de década. Existe o Ignition, que é um outro sistema de supervisão, operação e IoT muito popular, mas esses são só 3 dos softwares que nós temos conectores, né? Fora tudo que é Rockwell, obviamente a gente comunica sem problema nenhum com toda a família Factory Talk, historiadores e tudo mais. O importante aqui, eu vou citar rapidamente, até para a gente ganhar um tempo para as perguntas, algumas vantagens, né, e até perguntas que vocês vão se fazer ou o cliente de vocês vai questionar no momento de aplicar a solução, que é a questão, por exemplo, de segurança, né? Acesso remoto não é uma exclusividade da HMS, né? A parte de programação remota hoje ela é muito comum. E muitas vezes ela é considerada algo inseguro, até porque os clientes nem sempre usam a mesma tecnologia que nós temos nos nossos produtos, e aí quando é feito de uma forma que coloque em risco a segurança da planta, né, no sentido cibernético da coisa. Então, é normal você ver aquelas pessoas que estão fazendo acesso remoto por meio de TeamViewer, pedir para abrir uma porta no firewall para alguém entrar de fora para dentro da rede da planta. Não é assim que funciona o nosso sistema. Ele acessa a nuvem de dentro para fora. Né? Então, ele, no lugar de usar portas de entrada, usa portas de saída, e essas portas são portas que o próprio usuário final já tem aberta no sistema dele, que ele usa para fazer compra online, ele usa para fazer emissão bancária, pagamentos e outras atividades seguras também, né? Então, é muito mais seguro que usar outras soluções. Tá? Outro ponto é que uma vez que você instala um equipamento numa rede Ethernet, não significa que você está expondo todos os outros equipamentos que estão lá ao acesso remoto. Existe um firewall interno ao Flexi, onde você pode configurar aquilo que você quer acessar e separar daquilo que o cliente não te permite. Isso pode ser feito por você ou pelo cliente, depende do acordo que vocês tiverem. Tá? Existe um serviço de nuvem incluso, gratuito, ele atende a necessidade de 85% dos nossos clientes. Para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 250 mil dispositivos, então tem aí mais de 200 mil funcionando no sistema grátis de nuvem nosso, né? Existem formas do usuário final manter o controle desse acesso remoto, tá? Então, obviamente, monitorar dado não oferece risco nenhum, mas na hora de acessar a rede para fazer programação remota, se assim o usuário final desejar, ele pode manter o controle disso através de uma chave física que vai conectada a uma entrada digital do dispositivo Flexi. Existem outras razões para confiar no nosso produto. A gente tem toda uma história para falar sobre segurança, é um tópico longo. A gente tem, inclusive, documentos à parte sobre isso. O audit trail de cada acesso é um ponto muito fundamental, né, para o usuário final sempre saber quem acessou e quantas vezes e quantas horas por dia e qual equipamento. Sem dúvida nenhuma, isso é essencial. Assim como a nossa nuvem tem certificações tanto da ISO 27001 quanto da ISO Constar. Então, a gente reúne um bom grupo de qualidades para quem tem preocupações com segurança. E para dar uma olhadinha na cara do hardware, né? O que é então esse Flexi?
O modelo mais recente é um modelo de 2 slots. A gente ainda mantém o modelo anterior, que é um modelo com 4 slots, porque a maioria não usa todos esses slots. A base é o cérebro do negócio todo e tem aqui as portas tanto para comunicação com a rede local, né, as portas LAN, quanto com a internet, caso a conexão seja cabeada. Porém, alguns clientes não têm essa opção. Eles precisam de uma conexão Wi-Fi ou via rede celular 3G, 4G para a internet. Então, é para isso que você usaria esses slots. Assim como, às vezes, você tem um equipamento mais antigo, como eu disse, a gente suporta gerações antigas da Rockwell, da Siemens e de outros fabricantes de controlador. Então, se você precisar de uma interface serial para falar com um PLC5, com SLC500, você também vai usar o slot para expandir a sua solução. Então, pessoal, acho que a gente está num bom momento para interromper a apresentação. Acho que já deu para dar uma visão geral do que se trata o produto. E eu queria passar a vez agora para o Diogo, que parece que tem aí algumas perguntas do público. Beleza, muito obrigado aí, Eduardo. Muito bom. Temos duas perguntas aqui. Primeira pergunta, não tem nome, perguntaram aqui como anônimo, mas agradecemos aí o interesse. A primeira é, os dados ficam armazenados numa nuvem da HMS, é um serviço cobrado ou grátis? Então vamos lá. A primeira coisa é, os dados não ficam armazenados na nuvem, eles ficam armazenados no dispositivo e você usa a nuvem para coletar esse dado, tá? Qual a importância disso? Uma vez que a gente está falando de comunicação remota, você está sujeito a falhas de internet. Todo mundo sabe que internet pode ter um problema. Pode ser um problema da planta, pode ser um problema da infraestrutura dentro e fora da planta, às vezes até na rua, quando chove, quando tem algum problema. Pode ser um problema, inclusive, do provedor do cliente. Então, qual é a grande vantagem do dado ficar armazenado no Flex? Que no caso dessa perda de comunicação, você não perde os dados durante aquele período, né? O Flex fica armazenando os dados dentro dele e uma vez que a conexão é restabelecida, você recupera essa informação. Esse é um grande diferencial nosso. Agora, não significa que você não possa ter armazenamento em nuvem, porque nós somos reconhecidos certificados pela Amazon e pela Microsoft e podemos, inclusive, não ficar limitado a esses dois, trocar dados com outros serviços de nuvem. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que tem um serviço lá do Microsoft Azure só para armazenar informação. Então, de tempos em tempos, eles usam a nossa nuvem para chegar no dispositivo da HMS, coletar informação e dali eles levam para a nuvem Azure para armazenar ali num servidor por um grande período. Aí a gente está falando de quem quer armazenar dado por anos e anos de produção. Ok? Em relação ao serviço ser gratuito ou cobrado, existem as duas modalidades. Não tem diferença de função, mas tem diferença de número de usuários simultâneos. Então, para dar um exemplo aqui, para quem vai ficar monitorando o dashboard, se você estiver usando uma conta gratuita, você consegue que até 5 pessoas simultaneamente fiquem monitorando esses dashboards, né? Apesar de eu poder declarar quantos usuários eu quiser, eu só consigo 5 usando o serviço ao mesmo tempo. E para programação de PLCs, é 1 a cada vez. Se eu usar o serviço pago de nuvem, aí o número de usuários que fazem monitoramento de dashboard passa ilimitado, simultaneamente, e para programação de controladores, um mínimo de 3,
que vem incluso no primeiro pacote pago, e aí eu tenho pacotes para ir incluindo usuários adicionais. Beleza, legal. Temos aqui uma segunda pergunta. Fala o seguinte: sou usuário final, vocês acham que eu posso comprar o Flex e eu mesmo desenvolver, ou vocês acham que eu preciso contratar um provedor de serviços para desenvolvimento? Existe um treinamento para a ferramenta? Boa pergunta. Olha, sinceramente, eu acho que você não precisa contratar alguém pelo seguinte: se você é uma pessoa que tem algum tipo de treinamento em PLC, sabe configurar um PLC, por mais simples que seja a lógica que você consegue fazer, você vai entender o que é necessário para configurar um Flex, né? E ele, honestamente, ele é mais fácil, tá? Ele é mais fácil, inclusive, que um monte de produtos que nós temos. Eu até cheguei a comentar em algum momento que o tempo de treinamento que leva para os clientes, quando a gente tem sessão de treinamento, é 3 a 4 horas para aprender a mexer no Flex e fazer tudo aquilo que eu disse até agora, né? Então, esse é um ponto importante. Outros pontos que eu sugeriria nós temos um guia de treinamento que eu não tenho nenhum problema em compartilhar com clientes, faço isso quase toda semana, né? Tá em português, passo a passo mesmo, tem foto de cada clique que você vai dar para fazer cada uma das coisas, e você vai ter acesso ao nosso suporte técnico, né? Inclusive em português, no caso de dúvidas. Então, eu não acho que seja necessário você contratar alguém, a não ser que você tenha um projeto muito grande, com muitos flexes, ou não tenha conhecimento na área de automação. Beleza, perfeito. Bom, eu acho que é isso, não temos mais perguntas. Já estouramos aí um pouco o nosso limite de 1 hora, mas agradecemos aí a participação de todos. E suporte estamos aí abertos. Se caso surgir mais alguma dúvida, né, pode nos procurar aí que podemos também fazer algum treinamento aí sobre demandas para vocês, tá? Beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal do suporte. Obrigado a todo mundo que participou do webinar. A gente fica à disposição de vocês. Beleza. Falou, pessoal. Um abraço.